A história de Jesus. A história de Jesus Cristo, segundo o cristianismo, é central à fé cristã e abrange desde o seu nascimento até sua morte, ressurreição e ascensão aos céus. Nascimento de Jesus. Jesus nasceu em Belém, na Judeia, por volta do ano 4 a.C., durante o reinado do rei Herodes. Sua mãe Maria era uma jovem virgem e, segundo os evangelhos, ela foi visitada pelo anjo Gabriel, que anunciou que ela conceberia o Filho de Deus pelo Espírito Santo. Maria era noiva de José, um carpinteiro de Nazaré, que aceitou a missão divina de cuidar de Maria e do bebê. Segundo o Evangelho de Lucas, devido a um recenseamento, José e Maria viajaram de Nazaré para Belém, onde Jesus nasceu em uma manjedoura, pois não havia lugar na hospedaria. Anjos anunciaram o nascimento aos pastores, que vieram adorá-lo. E mais tarde, magos do Oriente seguiram uma estrela até Belém, trazendo presentes ao menino. A infância e juventude de Jesus. Pouco se sabe sobre a infância de Jesus, exceto alguns relatos nos evangelhos. Quando ele tinha cerca de 12 anos, a Bíblia narra um episódio em que Jesus foi encontrado discutindo com doutores da lei no Templo de Jerusalém, demonstrando grande sabedoria desde jovem. Após esse episódio, Jesus voltou com seus pais para Nazaré e cresceu em sabedoria e estatura. O início do seu ministério. Aos 30 anos, Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Durante o batismo, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma de uma pomba. E uma voz do céu declarou: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." Após o batismo, Jesus passou 40 dias no deserto, onde foi tentado pelo diabo, mas resistiu a todas as tentações. Após esse período, Jesus começou seu ministério público na Galileia, pregando sobre o reino de Deus, curando doentes, expulsando demônios e realizando milagres. Ele chamou 12 discípulos para segui-lo de perto, os apóstolos, e a eles ensinou a mensagem do amor, perdão e salvação. Suas parábolas, como a do filho pródigo e o bom samaritano, são ensinamentos profundos sobre a moral e o comportamento humano. Os milagres e a popularidade de Jesus. Jesus realizou diversos milagres que o tornaram muito conhecido, como transformar água em vinho nas bodas de Caná da Galileia, multiplicar pães e peixes para alimentar multidões, curar cegos, paralíticos, leprosos e ressuscitar mortos, como Lázaro. Ele também caminhou sobre as águas e acalmou tempestades. Sua popularidade cresceu, especialmente entre os pobres e marginalizados, mas ele também enfrentou crescente oposição dos líderes religiosos da época, que viam sua mensagem como uma ameaça ao poder estabelecido. A última ceia e prisão. Nos últimos dias de sua vida, Jesus foi a Jerusalém para celebrar a Páscoa judaica. Ele celebrou a última ceia com seus discípulos, onde instituiu a Eucaristia, dizendo que o pão representava seu corpo e o vinho seu sangue, que seriam oferecidos pela salvação da humanidade. Após a ceia, Jesus foi ao jardim do Getsêmani orar, onde foi traído por Judas Iscariotes e preso pelos guardas dos chefes religiosos. Ele foi levado para julgamento perante o Sinédrio, o conselho religioso judeu, que o condenou à morte por blasfêmia por se declarar o Filho de Deus. A morte na cruz. Jesus foi levado a Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, que, pressionado pela multidão e pelos líderes judeus, condenou a crucificação, apesar de não encontrar nele culpa. Jesus foi torturado, carregou sua cruz até o Monte Gólgota e ali foi crucificado ao lado de 2 criminosos. Antes de morrer, Jesus proferiu palavras de perdão: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem." Depois de algumas horas de agonia, ele entregou seu espírito e um grande terremoto ocorreu. O corpo de Jesus foi retirado da cruz e colocado em um túmulo cedido por José de Arimateia. A ressurreição e ascensão de Jesus. 3 dias após sua morte, no domingo de Páscoa, mulheres que seguiam Jesus foram ao túmulo para ungir seu corpo, mas o encontraram vazio. Um anjo anunciou que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena e depois aos seus discípulos em várias ocasiões, provando que estava vivo. Ele os instruiu a pregarem o Evangelho a todas as nações e prometeu enviar o Espírito Santo para guiá-los. 40 dias após a ressurreição, Jesus ascendeu ao céu diante de seus discípulos, sendo elevado e desaparecendo entre as nuvens. Após ser recebido no céu, Jesus assentou-se à direita de Deus Pai e prometeu que um dia retornará para julgar os vivos e os mortos.